o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, estamos aqui com os nossos companheiros, o Sauri Franco de Moraes e Joel Vaz, que farão agora as suas saudações a todos vocês. Sauri, por favor. Agradecendo, como sempre, o carinho da audiência de todos e pedindo a Deus que os abençoe em seus lares. Joel. Que esse dia seja o melhor dia das vossas vidas, acompanhadas de perto por Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, nesse mês de fevereiro, o nosso Instituto está em recesso. Nós estamos em obras lá pela gentileza, mais uma vez, dos nossos irmãos da casa que nos abriga, o Abrigo Teresa de Jesus. Estão fazendo uma escada nova para dar acesso pela parte de trás à sala de aula, que vai melhorar muito a chegada dos companheiros, uma escada segura, boa, e vai substituir a antiga escada em espiral, que era mais complicada de subir, e além disso, além de ser mais confortável também, mais segura, ela vai permitir que as pessoas tenham acesso pela parte de trás da sala de aula, o que não vai perturbar o expositor que estará dando aula lá do outro lado. Mas aqui, mais uma vez, queremos aqui expressar a nossa gratidão aos nossos irmãos do abrigo e a certeza de que isso vai gerar certamente um novo ano de trabalho muito bom para o nosso Instituto Cultura Espírita, que, aliás, vai começar suas atividades com a aula magna, a aula inaugural, que será oferecido no dia 15 de março, às 15 horas, pelo nosso muito querido amigo, Dr. Jorge Pio, médico, extremamente evangelizado, com a vida dedicada à saúde do próximo. E ele vai falar exatamente sobre isso, saúde e espiritualidade, que é a vivência dele, não só o conhecimento científico, técnico que ele tem, mas também a sua vivência como terapeuta, como médico de escola, voltado para os objetivos mais nobres da medicina. Logo em março, então, retomaremos as nossas atividades, que começam na parte da manhã, com o nosso grupo de Espiritismo Básico. São 2 grupos. Nosso querido conselheiro Silvio Portugal, que usa uma metodologia muito simples e as pessoas rapidamente podem ter acesso aos fundamentos da doutrina espírita com as aulas do nosso querido Silvio Portugal. E depois nós temos o nosso querido Altamiro Samiriano, né? Os companheiros que conhecem muito bem o Esperanto, essa língua da nova era. Então nós temos 2 turmas de Esperanto com Altamiro. Uma é um Esperanto básico, que é de iniciação, e outra é um Esperanto médio, onde já começamos a estudar a doutrina espírita usando os livros da codificação traduzidos ao Esperanto. E na parte da tarde nós temos aquelas atividades que começam às 13 horas e 30 minutos, com o Dr. José Henrique Rubim, depois a doutora Luzia de Matias, e ainda com a nossa vice-presidente, a Maria Amélia, e o Dr. Brandão. Eles estudam o pensamento de Joana de Ângeles e ainda o pensamento de André Luiz. São temas complexos. Eles são não apenas especialistas, no caso do Dr. José Henrique Rubim e a doutora Luzia, além de médicos, são terapeutas e são espíritas profundamente vinculados à doutrina, com a vida inteira dedicada ao trabalho no bem. São terapeutas profissionais e utilizam o sentimento, a compreensão, a visão espírita e o pensamento de Joana de Ângeles para a gente entender melhor a estrutura da criatura humana, como é que a gente pensa, como é que a gente sente, como é que a gente deve viver. São aulas imperdíveis do Dr. Zé Henrique Rubim e da doutora Luzia de Matias. Já a doutora Maria Amélia Bagdad Serrano, que, como já falamos anteriormente, ela tem um doutorado em física nuclear, ela é engenheira nuclear. Então ela conhece profundamente essa quantidade imensa de partículas e subpartículas que existe na intimidade do átomo e do núcleo. Então ela estuda André Luiz com essa leitura, com essa visão. Né? Também o Dr. Brandão é físico, professor de física, doutor em física, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele também estuda André Luiz com essa visão da física, né? Enfim. E tudo isso é traduzido numa linguagem palatável, né? De grande compreensão para todos nós que não somos especialistas em nada disso, só queremos aprender um pouco bem. Então o Espiritismo é uma doutrina científica, mas não é uma ciência que vive isoladamente como ciência. Ela tem profundas repercussões na nossa vida, no nosso dia a dia.
E é isso que o Brandão e a Maria Amélia fazem, juntamente com o Dr. Rubim e a Dra. Luzia de Matias, lembrando que o trabalho da Luzia e do Dr. Rubim é coordenado pelo Dr. Jorge André, que somente, e isso já é uma garantia de alta qualidade no trabalho que a gente faz. Então nós estamos aguardando os nossos companheiros a partir do dia 15 de março. Enquanto isso, recomendamos a leitura da nossa revista Cultura Espírita, que nesse mês de fevereiro está realmente muito especial. Fevereiro a gente sempre tem assim no final, durante o mês, é carnaval, né? Então nós colocamos vários assuntos ligados não ao carnaval diretamente, né, mas ligado a essa questão do pensamento, das redes, das relações que se estabelecem, tanto do lado mais favorável quanto do lado mais grosseiro, né? E então a revista é um primor, com artigos de alta qualidade, e custa apenas R$4. Então recomendamos aos companheiros, como dissemos anteriormente, isso é mais barato que revista de palavra cruzada. E é realmente uma coisa de alto nível que fica aí para os nossos companheiros a recomendação. Ô César, a Nádia, inclusive, estava comentando comigo que a revista ela está se tornando uma referência. E, portanto, é objeto em estudos, em seminários, em casas espíritas. Os artigos são tão elucidativos que funcionam como fonte de consulta e de referência. É verdade. É verdade. Nós obedecemos estritamente a que a legislação determina, né? Então, são artigos de acordo com a BNT, com as referências, com tudo direitinho. Isso aqui é para estudar, não é só para ler. Né? E só que é uma coisa escrita de maneira agradável, né? Bonita, bem feita. E ao lado desses artigos, digamos, de cunho mais científico, há os filosóficos, há os de educação, né? Há os de religiosidade, há os do bem, né? Artigos do bem maravilhosos. Encontro com Jesus, coisas assim muito boas. E a revista está aí, certamente, como disse a Savi, hoje é uma referência, ela é estudada em casas espíritas no Brasil e no exterior. Né? E nós ficamos felizes com isso. E vocês todos estão convidados a participar desses estudos, até porque vocês podem nos oferecer outras sugestões para melhorar sempre mais o nosso serviço. Enquanto isso, o Joel está aqui doido para falar da sua agendinha de luz, né, Joel? Exatamente. No intervalo, o nosso professor César Reis nos contou um episódio acontecido e cujo tema era o amor. Curioso, mas eu não vou contar o episódio não. Mas por oportuno, eu vou lembrar um pensamento, lembrando também o autor, Nelson Mandela, para que ele seja inesquecível, esse missionário do amor. E ele disse: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Muito bom, muito lindo. Lindo. A União dos Centros, falando ainda dos internacionais, hein? A União dos Centros de Estudos Espíritas da Suíça, que reúne uma quantidade enorme de casas espíritas, que se reúne em Berna, vão realizar o 5º encontro o SESC, é a sigla da União, celebrando o SESC centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. E convida a todos para participar desse encontro. Quem estiver viajando pela Europa nesse período não pode perder esta oportunidade. E convida a todos para o encontro que vai falar da visão da doutrina espírita através deste passaporte do amor para você conquistar direitos de frequentar o mundo maior. A coisa também faz a celebração dos 50 anos desta união dessas casas espíritas. E por falar em coisas internacionais, olha só este roteiro, publicado pelo jornal britânico, me perdoe o Assaruí, The Guardian, que noticiou a jornada do Divaldo Franco nestas 2 últimas temporadas. Ele simplesmente ele fez
palestras em vários lugares em Londres, por exemplo, no Teatro da Universidade Queen Mary University, que ele vai fazer agora, no dia próximo, 10 de maio, ele vai fazer uma palestra em Londres, no Teatro da Universidade Queen Mary University. Mas veja só a caminhada dele, que ele está na beirada da chegada aos 90 anos. Ele fez palestras nesse período na Irlanda, na Inglaterra, na França, em Bruxelas, em Luxemburgo, na Alemanha, na Áustria, na Suíça, em Portugal, na Espanha, na Holanda, na Noruega, na República Tcheca, na Eslováquia, nos Estados Unidos, Canadá, México, diversos países da América Latina, em diversas cidades, muitas cidades brasileiras, participando de congressos. Foram 21 conferências com mais de 2 horas cada uma. 5 seminários com mais de 6 horas cada um. E ainda 11 mini-seminários entre 3 e 4 horas. Veja bem, nesse período, entre um e outro, ele psicografou, recebeu mensagens, gravou, comandou as reuniões da Casa Espírita Caminho da Redenção, que foi fundada por ele e pelo Nilson, que já voltou para a Pátria Espiritual, e outros companheiros. E proximamente eu vou divulgar o calendário, que é assustador. Se eu tivesse 20 anos, não conseguia fazer uma jornada, metade dessa jornada. Ele, com quase 90, programa cada vez mais. E com altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Encantando a todos, encantando a todos. Eu vi as fotografias dessas palestras, os auditórios superlotados e as pessoas encantadas. E aquelas que a gente teve a felicidade e a graça divina de ter assistido, graças a Deus já foram muitas. É sempre um banho de luz, de harmonia, de equilíbrio, de paz. É difícil até de compreender. Difícil, difícil. Muito bem, vamos então ao nosso intervalo. Daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Simples, direto, objetivo, claro e profundo. Retalhos psicológicos. O livro que tem a marca inconfundível do autor, Dr. Jorge Andréa. Médico, psiquiatra, grande pesquisador, reconhecido internacionalmente como um grande mestre do espiritismo contemporâneo. E agora ficou mais fácil. Por apenas R$20, você recebe em sua casa com toda a comodidade pelos telefones 021 2224 0736 ou 2224 1060. Ou, se preferir, pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Uma experiência valiosa. Peça já o seu. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que vai ao ar pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, e também envia esse programa via internet. Por isso, ele pode ser acessado no mundo inteiro. Esse é um dos motivos que o nosso Joel Vaz, com a sua agendinha de luz, oferece também as atividades que acontecem em outros países. Isso também é muito importante e é muito relevante. Também contamos, como sempre, com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que ali está com seu bom humor, com a sua boa vontade, com a sua paciência, né? Trabalhando duro para que o programa possa ter um mínimo de qualidade. Vamos agora responder, viu, Sara? Se prepare que a nossa Sônia Feliciano Corrêa do Meia resolveu apertar você. Diz ela: li há pouco tempo atrás um livreto onde se dizia que fora da igreja não há salvação. Como os que praticam outras religiões se sentem diante disso, Saruí? Sem salvação, né? Veja bem, Sônia,
Os espíritas, eles não têm críticas a fazer. Esse enunciado ele foi feito pela mais alta autoridade da Igreja Católica e certamente reflete a essência daquilo em que ele acredita e é objeto de sua fé. A esse respeito, Allan Kardec, em breve, mas objetiva declaração, ele nos disse: não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Isso está no Evangelho, capítulo 15, o item fora da caridade não há salvação, é o item 5. Então, a diferença, por exemplo, é que não está se dizendo que fora da igreja não há salvação, mas sim fora da caridade não há salvação. Como você vê, Kardec universalizou o sentido da salvação, explicando que se a prática da caridade for verdadeira, independente de sua crença, então você estará no caminho da sua redenção, que um dia vai acontecer. É nisso que nós acreditamos. Essa visão de que o que salva é a religião, né? Que no caso é a igreja, ou o que salva é a Bíblia, né? É o caso o livro. São coisas assim, digamos assim, estímulos importantes, mas de fora para dentro. Porque a igreja, se tem realmente coisas maravilhosas, magníficas, nós temos que agradecer à Igreja Católica o fato de chegarem até os nossos dias, o ensinamento de Jesus, né? No entanto, também tem coisas pavorosas na história da igreja. Qual é a igreja que salva? Essas coisas maravilhosas ou aquelas que têm coisas difíceis, né? Que nós até falamos algumas vezes aqui, como questões políticas, questões econômicas e outros interesses materiais que a gente respeita, mas que muitas vezes negam o próprio ensinamento mais nobre da própria igreja. Qual é a igreja que salva? De outro lado, também tem a questão da Bíblia, que tem passagens maravilhosas, sobretudo da história do povo judeu, né? A saga magnífica desse povo extraordinário, né? Ensinamentos fantásticos. E na Bíblia, inclusive, faz parte da Bíblia o próprio Evangelho, né? No entanto, na Bíblia, algumas passagens um pouco estranhas, né? De perseguições, de assassinatos e traições e concubinatos e coisas desse tipo, que eram da época, né? Porque a Bíblia também tem coisas dos homens. Como a igreja tem coisas dos homens. Qual é a Bíblia que salva? Dessas coisas da sublimação ou dessas coisas trágicas da criatura humana? Igreja e Bíblia são forças de fora para dentro, enquanto que a caridade é uma força de dentro para fora. Ou seja, a caridade nasce no âmago, na essência, no profundo do coração da criatura humana. A caridade é um ato verdadeiro de religiosidade, em que você se debruça sobre o outro, você oferece ao outro a sua paciência, a sua tolerância, a sua compreensão, a sua solidariedade, o seu amor. E isso não exige nada em troca. Você não precisa ser espírita para ser feliz, você não precisa ser espírita para ser salvação. A palavra, essa visão salvífica, significa conseguir um futuro de paz, serenidade, amor, né? Isso só é assegurado pela prática diuturna do bem. E o nome dessa prática diuturna do bem é a caridade. É uma inversão, portanto, né? Enquanto anteriormente pensava-se que a salvação vinha de fora para dentro, o que o Espiritismo mostra é que a salvação vem de dentro para fora. Então é uma questão de renovação interior, de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas atitudes. Não é isso? É por isso que Paulo, na sua carta aos Efésios, ele dizia que se ele tivesse toda a fortuna do mundo, mas se ele não tivesse a caridade, ele não teria nada. É isso mesmo. Bom, a nossa irmã Sônia, lá do Meia, volta à carga. No mesmo livreto, havia uma parte que, de forma bem objetiva, explicava que os não católicos ofendiam a Deus por suas rebeldias e não faziam ideia do futuro que os esperava. Isso não incomoda? Olha, ninguém ofende a Deus. A distância que nos separa dele é tão grande que se torna muito difícil compreendermos um Deus soberano e justo ser afetado por um sentimento tão menor e humano como é o de ser ofendido. Deus é perdão, e essa essência divina joga por terra qualquer tentativa de imputar ao Criador as fraquezas das criaturas. Não, Sônia,
Essas afirmações não nos incomodam. Elas fazem parte de um mundo intolerante e evasivo que desdiz completamente tudo o que o Cristo ensinou. Entre a doçura de Jesus, seus ensinamentos de perdão e tolerância que superam as barreiras religiosas e as manifestações de pequenez como as desse livreto a que você se refere, nós preferimos a primeira, ou seja, a doçura de Jesus. A visão, né, era aquela visão antiga de que Jesus é uma pessoa. Uma pessoa sujeita a humores. Está aborrecido, está satisfeito, está alegre, né? Enfim, até diz assim, Deus é rubro-negro, Deus é Flamengo, Deus é brasileiro, Deus é isso. Deus não é nada disso. Deus é a causa primária de todas as... Não é uma pessoa, não tem bigode, não tem coroa, não fica sentado no trono, mas essa é uma visão antiga e que vem lá dos tempos imemoriais, isso é coisa de 7.000 anos, 5.000 anos. Né? E a gente compreende que isso vai chegando e vai está incorporado assim na cultura humana, a gente entende isso. O que a doutrina espírita propõe é uma outra visão. Esse Deus presença, né, em todas as coisas, a causa incausada, né, o Criador incriado, mas que é todo amor, é toda harmonia, é toda paz. Nesse sentido, Deus não castiga, Deus usa o tempo para que as pessoas se ajustem. Ele faz com que a sua lei, que é perfeita e sublime, transcorra em tudo e em todos. E nós aos poucos nos ajustando a ela. Na medida em que nós ajustamos a nossa vida, nosso pensar, nosso sentido, fazer o sentido geral das leis divinas, vamos ficando mais felizes. Enquanto nós estamos contrariando, vamos ficando menos felizes, sofremos. Isso funciona automaticamente, né? Deus é o bem, é a luz. Nós não somos capazes, como disse, não somos capazes de atacar Deus, porque Deus é inatacável. Não somos capazes de aborrecer a Deus, não tem humor, não fica aborrecido, não fica triste, né? Deus é o bem, é a luz, é a paz. Aliás, quando fala bem, luz e paz, isso na verdade são emanações da divindade. A paz não é Deus, a luz não é Deus, né? Então essa questão que a doutrina coloca, Deus está dentro de tudo, dentro de todos, né? Integralmente. Isso significa que Deus, além do grande Criador, Ele é o supremo atrator. Nós estamos sendo atraídos, imantados, estamos sendo chamados, convocados para o grande encontro criatura com o Criador. E aí esse é o momento da suprema felicidade. Mas é alguma coisa que vai sendo construída por nós, passo a passo. Quando nós contrariamos isso, não estamos agredindo a Deus, estamos perturbando a nós mesmos. Essa aqui é a questão fundamental. Mas a nossa irmã levanta outra pergunta. Diante dessas questões, a Saruí, que separam os que professam diferentes religiões, os senhores acreditam que os homens ainda vão se entender nessas questões? Veja bem, minha filha, o destino do homem em sua trajetória até Deus é ser feliz. A busca da melhoria espiritual é a busca pela convivência fraterna, pelo respeito ao semelhante e pela alegria de um mundo sem fronteiras físicas, onde o pensamento será edificante. Esse é o caminho que Kardec vislumbrou diante da codificação espírita, que veio relembrar os valores cristãos e, sobretudo, personificar a promessa do Consolador, aquele que viria explicar aquilo que o Mestre não transmitiu no seu tempo. O ecumenismo é uma das metas do futuro, na medida em que os homens puderem se enxergar como irmãos incondicionalmente. As barreiras religiosas elas irão se desmanchando naturalmente. Não esqueça de que o rebanho ainda está disperso, mas o pastor é, como sempre foi, o mesmo. E é o bom pastor, né? Independente do rótulo que a gente coloque, né, de católico, de espírita, de evangélico, de muçulmano, o pastor é o mesmo. Está nos chamando com o mesmo amor por todos nós, independente da vestimenta externa que a gente tenha. E sem sombra de dúvida, o chamamento dele há de prevalecer. Vamos então ao nosso intervalo, daqui a pouco retornamos com o nosso querido Geraldo Cardoso. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, no PPS selecionado para hoje pela Internet do Bem, o autor revela que quando uma idosa senhora morreu, na sessão para tratamento de doenças da velhice,
em uma pequena clínica perto de Dundee, na Escócia, todos estavam convencidos de que ela não havia deixado nada de valor. Porém, as enfermeiras, ao verificarem os poucos pertences por ela deixados, encontraram um poema cuja qualidade e conteúdo impressionaram a todos, e todas as enfermeiras queriam uma cópia da bela mensagem. Uma dessas cópias foi levada para a Irlanda. Esta única herança que a solitária senhora deixou a seus sucessores foi publicada na edição de Natal da Notícia da União para a Saúde Mental na Irlanda do Norte. Este poema simples, mas eloquente, também foi apresentado com slides. Então, esta velha senhora da Escócia, sem posses de bens materiais para deixar ao mundo, é a autora deste poema que circula na internet como sendo de autoria desconhecida. Seu título, A Velha Rabugenta. E assim se expressa a senhora. Que vêm, amigas? Que vêm? Que pensam quando me olham? Uma velha rabugenta, não muito inteligente, de hábitos incertos, com seus olhos sonhadores fixos ao longe? A velha que cospe comida, que não responde ao tentar ser convencida de fazer um pequeno esforço? A velha que vocês acreditam que não se dá conta das coisas que vocês fazem e que continuamente perde a sua escova ou o seu sapato? A velha que, contra sua vontade, mais humildemente, lhes permite fazer o que queiram, que me banhem e me alimentem, só para o dia passar mais depressa. É isso que vocês acham? É isso que vocês veem? Se assim for, abram os olhos. Abram os olhos, amigas, porque isso que vocês veem não sou eu. Vou lhes dizer quem sou, quando fico sentada aqui, tão tranquila como me ordenaram. Sou uma menina de 10 anos, que tem pai e mãe, irmãos e irmãs que se amam. Sou uma jovenzinha de 16 anos, com asas nos pés, e que sonha encontrar seu amado. Sou uma noiva aos 20, cujo coração salta nas lembranças, quando fiz a promessa que me uniu até o fim de meus dias ao amor da minha vida. Sou ainda uma moça com 25 anos que tem seus filhos que precisam que eu os guie. Sou a mulher com 30 anos. Tenho um lugar seguro e feliz, onde os filhos crescem rápido e estamos unidos com laços que deveriam durar para sempre. Quando tenho 40 anos, meus filhos já cresceram e não estão em casa. Mas ao meu lado está meu marido, que me acalenta quando estou triste. Aos 50, mais uma vez, comigo deixam os bebês, meus netos, e de novo tenho a alegria das crianças, meus entes queridos junto a mim. Aos 60 anos, sobre mim nuvens escuras aparecem, meu marido está morto. E quando olho meu futuro, me arrepio toda de terror. Os meus filhos se foram, e agora tenho os seus próprios filhos. Então penso em tudo o que aconteceu e no amor que conheci. Agora sou uma velha. Que cruel é a natureza. A velhice é uma piada que transforma um ser humano em um alienado. O corpo murcha, os atrativos e a força desaparecem. Ali, onde uma vez existiu um coração, agora há uma pedra. No entanto, nestas ruínas, a menina de 16 anos ainda está viva, e o meu coração, cansado, ainda está repleto de sentimentos vivos e conhecidos. Recordo os dias felizes e tristes. Em meus pensamentos, volto a amar e a viver o meu passado. Penso em todos esses anos, que foram ao mesmo tempo poucos, mas que passaram muito rápidos,
e aceito o inevitável, que nada pode durar para sempre. Por isso, abram seus olhos e vejam. Diante de vocês não está uma velha mal-humorada. Diante de vocês estou apenas eu, uma menina, mulher e senhora viva, e com todos os sentimentos de uma vida. Lembrem deste poema da próxima vez que se encontrarem com uma pessoa idosa mal-humorada e não a rejeitem, sem olhar primeiro a sua alma jovem. Você vai estar algum dia em seu lugar. Meus amigos, meditemos sobre estas palavras que encerram o desabafo de uma triste senhora isolada dos seres amados nos últimos dias de vida. Cuidemos de nossos idosos. Agradecemos a fraternal audiência, nos despedimos com votos de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Fique em paz e até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.